Olá, pessoal, boa noite. Últimos ajustes realizados. A gente já está aqui com cerca de 21 participantes entre membros e convidados aí na nossa oitava edição do NFORB Meeting São Paulo. Eu vou só pedir para o Rodrigo colocar para a gente aí a apresentação, para a gente passar alguns avisos iniciais para os convidados que estão participando pela primeira vez. A gente sempre deixa os 10 minutos iniciais aí para configuração e ajustes, tá? Até para o pessoal baixar a ferramenta e também fazer a instalação e as configurações para início. Tá? Então, passando alguns avisos iniciais para vocês, preservando aí, né, a proposta do evento, caso haja desconexão por parte dos organizadores, né, eu e o Rodrigo somos os organizadores centrais aí que comandamos a ferramenta, então caso haja algum problema de conexão, a gente vai pedir o apoio de vocês só para aguardar que a conexão seja restabelecida, pedir também que vocês permaneçam com o microfone mutado enquanto um organizador ou um convidado especial se apresenta, tá? Só para não ter nenhum tipo de interferência e ruído. E destacando, né, que o NFORB Meeting é um evento que promove uma interação constante entre os membros e convidados. Tá? Então, você pode se posicionar a qualquer momento durante a apresentação. A nossa dinâmica vai funcionar da seguinte forma. Você pode verificar que na ferramenta, do lado direito, para quem está acompanhando pelo celular também, existe o balãozinho aí de um chat. Né? E através desse chat você pode indicar o que é a palavra, tá? E pode interromper um membro ou um convidado quando estiver comentando a qualquer momento. A gente quer realmente promover um evento interativo em que você possa contribuir e colocar também a sua visão aí em relação aos temas que a gente vai abordar. Tá? No caso de qualquer desconexão por parte dos convidados ou membros, o link que foi encaminhado no WhatsApp, ele permanece ativo, tá? Então, é só clicar no link que a conexão ela é restabelecida com a plataforma, ok? Então, só reforçando novamente aí, perguntas e contribuições, fiquem à vontade. E nessa dinâmica de indicar pela ferramenta, e qualquer dificuldade, a gente está aqui também para ajudar vocês durante o evento, ok? Então, novamente aí, sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa oitava edição. Tá? Estamos com mais 4 convidados novos aí que entraram. Boa noite, pessoal. Então, vamos lá. Para quem está começando conosco agora pela primeira vez, né, é importante a gente destacar qual é a proposta do evento, o que esperar, né, em relação ao NFORB Meeting. E aí eu começo fazendo uma pergunta, né? Você já parou para pensar no impacto e na importância do networking, na relevância do networking na sua carreira profissional ou no seu negócio? Eu e o Rodrigo Lacalêndola, que está acompanhando aí com a gente se fez essa pergunta no começo desse ano, né, e quando a gente começou a pensar na conclusão, na resposta, a gente percebeu que reconhecer a importância do networking não é suficiente. Né? O networking ele é um processo que exige dedicação, cuidado, interesse mútuo, visibilidade. Então, é um processo que precisa realmente de uma interação muito grande. Né? E na correria do dia a dia a gente não tem tempo, né, sempre para poder manter, para poder fomentar todo o potencial que o networking pode oferecer. Então, tendo isso em mente, a proposta, né, do NFORB Meeting, ela nasce realmente para não ser só uma ferramenta, tá, de networking, mas sim uma ponte que vai permitir a exploração da rede, né, do networking entre empresários, líderes e investidores dos mais variados segmentos de mercado. Né? E a nossa proposta é que a cada 15 dias, como vocês estão participando aqui, vocês tenham sempre às quintas-feiras, né, às 19 horas, um espaço, né, para conhecer pessoas com diferentes backgrounds, diferentes histórias de vida, mas que compartilham aí do mesmo senso de propósito, né, que é justamente esse interesse em discutir ideias, projetos, compartilhar experiências novas e oportunidades. Né? Então, contextualizando um pouquinho vocês, o projeto nasceu, como eu comentei, em 2020, no início desse ano, com a proposta de ser um evento presencial em São Paulo, quinzenal, e claro que todo mundo está enfrentando desafios aí do coronavírus, dessa pandemia que vem desde o início do ano, né? E a gente também teve que se reinventar, né? E pivotar o projeto para um modelo online. E assim, estamos com 4 eventos agora já feitos na plataforma e tendo muito sucesso nesses eventos que nós colocamos, e aceitamos o desafio de pivotar o modelo do projeto para um modelo online, e tem dado muito certo, inclusive permitindo, como vocês estão vendo hoje, a participação de pessoas que talvez não pudessem comparecer se a gente tivesse mantido o modelo presencial. Ok? Então, dando sequência aí na apresentação, vou pedir ao Rodrigo que siga até para explicar um pouquinho para vocês também qual é o perfil dos membros da nossa rede. Legal, obrigado, Gustavo. Vou falar um pouquinho aqui do
perfil, né, de quem participa aqui das nossas reuniões, dos nossos grupos aqui de bate-papo. Como o Gustavo já comentou, a gente se reuniu no começo do ano e discutindo, né, sobre networking, sobre propostas, ideias, a gente percebeu que existiam muitos grupos de networking, mas principalmente focados em empresários, em profissionais que só atuavam focado exclusivamente como empreendedorismo, né? E existem alguns grupos desse, né, inclusive físicos aqui em São Paulo, digitais, e a gente vê também, por um outro lado, poucas opções no mercado para quem está na área corporativa trazer esse networking e ter uma reunião recorrente para trocar ideias, trocar experiências, recomendar profissionais, recomendar tecnologias, né? E vem de encontro com o que a gente quer oferecer, né? O N4B ele vem para unir esses dois mundos, né? Unir empreendedores, profissionais que estão à frente de empresas, né? Como empresários, e líderes e profissionais que atuam em cargos de relevância no mercado corporativo. Então a gente vem fazer um mix e unir esses dois mundos no mesmo projeto para realmente que a experiência de networking seja completa e seja complementar entre esses dois mundos, tá? Então, com relação a isso, um pouco aqui dos nossos membros, temos profissionais, né, da área de consultoria, tecnologia, da parte de gestão, execução de obras, e também líderes de grandes corporativas da área bancária, da área de transporte, de comunicações, de educação. Então, temos diversos segmentos atuando e trocando experiências entre si com o N4B Meeting, certo? E agora a gente vai contar um pouquinho mais do perfil, né, dos convidados especiais aqui, e para a gente poder daqui a pouquinho já começar a nossa trajetória e explicar um pouquinho aí do foco dessa reunião, que vai ser o Silicon Valley, certo? Então eu vou passar aqui a bola para o Gustavo, para ele fazer um pitchzinho rápido dele, explicar o background, explicar um pouco da carreira dele, para a gente entender e depois usar isso nas apresentações. Vai lá, Gustavo. Perfeito, Rodrigo, obrigado. Eu acho que cerca de 70% do grupo aí me conhece, né? Mas para os novos convidados que estão entrando, meu nome é Gustavo Oliveira, o Luiz Gustavo, também mais conhecido como Gustavo Oliveira. Eu sou consultor especialista em licitações públicas, atuo há mais de 10 anos nessa área, tendo passado aí por diversas empresas de mercado, algumas empresas na área de tecnologia, como a SecTI. Trabalhei aí com a parte de data centers, né? Implantação de data centers e centros de comando e controle para o governo, né, de uma forma geral. Minha carreira sempre esteve ligada à área pública, né, e à área do direito também, de uma forma geral. Há 4 anos eu decidi empreender, né, acho que eu fiquei 10 anos no mercado, na área corporativa, e eu achava, da minha visão, né, faltava realmente por toda a minha trajetória, faltava também uma questão de propósito, né, e eu tive uma virada de chave durante algum tempo na minha carreira, e foi quando eu decidi pivotar e empreender, entrar nesse desafio aí de empreender no Brasil, que quem empreende sabe que não é fácil. Mas graças a Deus estou há 4 anos nessa trajetória, fundei a Brasil Licitar, consultoria e assessoria, uma empresa especializada também na preparação de empresas, né, preparação técnica, jurídica, documental de empresas nacionais e internacionais, para participar e aproveitar as oportunidades do segmento governamental aqui no país. A Brasil Licitar tem também um segmento de consultoria empresarial, voltado para a parte de consultoria estratégica, né, no mercado. Meu background é na área de gestão e também na área do direito, né, sou formado em administração pela FEI aqui em São Bernardo, também fiz algumas especializações na FGV na área do direito administrativo, e conheci, né, o Rodrigo, o Douglas, o Paulo e outros membros também do N4B através do MBA internacional que a gente fez na FIA, que é inclusive traz o tópico do nosso evento de hoje, que é o Silicon Valley. Passo a bola aí para o Rodrigo para fazer um pequeno pitch também. Legal, valeu, Gustavo. Bom, boa noite a todos, meu nome é Rodrigo, alguns também já me conhecem aqui, mas para explicar rapidamente um pouco do meu background, eu sempre atuei na área de tecnologia, né, eu desde o ensino médio já fazia alguns cursos aí de manutenção de computadores, suporte, web design, criação de sites, e me formei em sistemas de informação na USP, depois fiz um MBA de gestão de tecnologia e, enfim, um MBA com os meninos, igual o Gustavo
comentou, MBA de Administração de Negócios na FIA. E trabalhei por muitos anos numa empresa chamada Editora Inovação, né, que eu cresci muito profissionalmente, entrei como estagiário e saí dela como sócio, né, então passei muitos e muitos anos como gerente de tecnologia, cuidando das áreas de TI, desenvolvimento de software, e-commerce, marketing digital. No ano passado, eu mudei um pouco o meu foco, buscando um propósito, igual o Gustavo falou. Fui ser gerente de e-commerce numa empresa de games, que é uma paixão pessoal minha, né? Eu fui trabalhar nessa empresa e fiquei alguns meses, foi uma experiência bacana, mas ainda assim não supriu esse meu propósito, essa minha necessidade interna de fazer alguma coisa que seja importante para a vida. E desde então eu fundei a RLTI, uma empresa de tecnologia voltada para consultoria de implantação de sistemas, de desenvolvimento de software, de e-commerce principalmente, que eu tenho uma bagagem grande aí para oferecer. Então, basicamente é esse meu background, tá? Eu vou passar a bola aqui para o Douglas, para ele contar um pouquinho aí para vocês da carreira dele. Vai lá, Douglão. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Vejo que tem várias carinhas conhecidas, alguns trabalham comigo no dia a dia, então já estão cansados de ouvir minha voz. Mas contar um pouquinho aqui da minha história, né? Aqui começando pela questão acadêmica. Então, sou formado em administração, né? Fiz um MBA em gestão de projetos lá em Curitiba, na Federal. Também tenho um MBA em Lean Six Sigma, né, com certificado Black Belt, e fiz o MBA no ano passado com o pessoal aqui na FIA, o MBA internacional, que a gente vai comentar um pouco da imersão que nós tivemos no Silicon Valley, né? Falando um pouco da questão profissional, eu já atuo na indústria bancária há mais de 12 anos, né, sendo 8 anos no HSBC, onde eu liderei aí projetos dos temas Business Intelligence, tecnologia, canais digitais, varejo, procurement. Atuei também na integração do Bradesco com o HSBC, então naquele período que o Bradesco comprou a operação brasileira do HSBC, né? Então trabalhei nesse projeto de integração, nos temas compras, contas a pagar e viagens, né? E atualmente estou liderando o projeto de transformação de suprimentos do Bradesco, né? Esse projeto também iniciou de uma forma muito interessante, até similar com o que a gente vai comentar aqui. Ele iniciou com um benchmark internacional, então tive a oportunidade de visitar algumas empresas na Alemanha, nos Estados Unidos, para entender boas práticas, estratégias de procurement que essas empresas globais aplicam no dia a dia, e esse conhecimento que eu adquiri lá foi muito importante para a gente conseguir estruturar um projeto de transformação para o Bradesco, né, o segundo maior banco aqui do Brasil. Bom, esse é um pouquinho da minha história, estou mega aberto, né, além do que a gente vai comentar aqui hoje, se a minha experiência puder ajudar alguém, estou mega aberto para a gente entrar em contato aí futuramente. Paulo, sua vez. Valeu, Douglas. Pessoal, boa noite para todo mundo. Obrigado, Gustavo e Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui também, dividindo um pouco da minha experiência. Então, vou falar um pouco de mim também. Eu tenho 8 anos já de formado, né? Me formei em administração na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, e tenho o MBA internacional da FIA também. Esses 8 anos que eu trabalhei, eu fiquei sempre na área de marketing e vendas. 2 anos numa consultoria norte-americana chamada Frost & Sullivan, 3 anos na TAM, depois passou pela fusão com a LAN e virou a Latam, que é hoje, que está sofrendo vários desafios, né? A gente sabe nesse momento pandemia, estou vendo como que o pessoal lá está conseguindo se virar. E nos últimos 2 anos eu trabalhei com educação, um pouco buscando propósito também, mais de impacto no que eu faço, né? Então, nos últimos 2 anos estou trabalhando na Croton. E nessas empresas todas que eu passei, eu sempre estive ligado a temas de inovação dentro da área de vendas, né? Então, não só a inteligência de vendas, a inteligência comercial, né? Mas também trazer novidades, trazer métodos diferentes, trazer análises diferentes e mudar a área comercial dentro das empresas que a gente está. É muito interessante ver que a Croton, dentro da Croton também passei por uma fusão, que foi da Croton com a Somos. Então, nesse meu
nesse meu período profissional, eu já passei por bastante empresas que se transformaram, precisaram se reinventar. E eu vejo que vai ter muito link interessante para a gente fazer desse momento profissional que a gente teve com o que a gente vai falar aqui. E vai ser bem legal também mostrar o que acontece lá fora versus o que a gente vê aqui no Brasil, né? Como que as velocidades são diferentes e os porquês disso. Perfeito, Paulo. Não, obrigado aí pelo storytelling. Agradeço também, só reforçando ao Douglas e ao Paulo por terem aceitado o convite aí para participar da 8ª edição como convidados especiais apresentando esse tema. E a gente, inclusive, agora já pegando o gancho, Rodrigo, segue justamente para a abertura, para a parte mais importante aqui da nossa apresentação, que é justamente onde a gente começa a discutir e interagir também com vocês em relação aos temas. Tá? Então, só para deixar claro, né, a gente vai realmente discutir, como o Paulo comentou, compartilhar experiências, insights, trazer algumas curiosidades do Vale, e também alguns casos interessantes, né, e engraçados, como é o caso dessa foto aí que vocês estão vendo, que a gente tirou no Googleplex, em cima dessas bikes aí do Google, que eu, o Paulo e o Douglas, a gente pegou essas bikes achando que a gente poderia dar uma volta no campus, e fomos abordados por um guarda que depois confirmou que a gente não poderia, né? Então, algumas curiosidades bacanas que a gente vai dividir com vocês em relação às empresas e principalmente os insights, né, em relação às universidades de Berkeley e Stanford. Eu acho que tem muita coisa bacana que a gente aprendeu lá, a gente fez uma imersão nessas universidades e inclusive o Rodrigo vai depois falar um pouquinho da relevância dessas universidades também para o Vale do Silício e para o mundo de uma forma geral. Acho que todo mundo de alguma forma já teve contato ou ouviu falar de Stanford e Berkeley. Então vamos dando sequência aí na nossa apresentação. Rodrigo, contar um pouquinho da história de como a gente começou essa imersão no Vale. Legal, valeu, Gustavo. Então, para explicar um pouquinho para vocês, né, o que a gente está falando aqui, o Vale do Silício, né, é toda essa região na chamada Bay Area, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, ao longo dessa baía, que é bem grande aqui, que envolve várias cidades, né, e esse sim é o Vale do Silício. A principal cidade e metrópole da região é São Francisco, que fica aqui na ponta, mas todas essas cidades aqui fazem parte do chamado Vale do Silício. Tá? Na nossa... Opa, acho que teve um problema de áudio aí, desculpa. Na nossa viagem que a gente fez, essa imersão, né, ao Vale do Silício, que a gente ficou 15 dias lá explorando a cultura do Vale, nós então passamos pelas duas universidades, de Stanford e Berkeley, né? Passamos por 7 grandes empresas de tecnologia, né? E conversamos com 2 Venture Capital Investors, profissionais que trabalham especificamente na alavancagem de startups, né? Com intuito de investimento para evolução e venda no futuro. Então, algumas empresas aqui que a gente vai falar, vai ser o LinkedIn, a Amazon, SAP, né? SAP que é uma empresa, não é americana, mas está usufruindo aqui do Vale do Silício para alavancar sua parte de tecnologia, Facebook, Google, PayPal, Netflix e Plug and Play, que Plug and Play é uma aceleradora de startups, né? Um ambiente que propicia essa imersão aí de comunicação com startups e grandes empresas. A gente vai falar um pouquinho mais disso. E as duas universidades, Stanford e Berkeley, né? Um pouco mais de geolocalização aqui, né? A gente ficou muito do nosso trajeto, a gente ficou aqui em Palo Alto, né? Que é realmente onde está o Facebook hoje. E normalmente essa região aqui tem um trânsito imenso, né? Então a gente fala aí de São Paulo, tudo, mas essa é uma região que tem um trânsito muito grande e isso impacta, inclusive, a cultura operacional das empresas. E a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas falando de empresas mesmo, nesse ambiente tem muitas outras, né? Que nem daria para colocar, acho que tem muito mais para a gente colocar aqui. A gente separou algumas outras que ou nasceram lá, ou depois que nasceram, migraram para lá, né, para poder utilizar e se beneficiar do Vale, né? Então, a gente tem empresas como Intel, NVIDIA, o próprio Zoom, que a gente vem falando dessa parte de telecomunicações hoje, webconferências, Microsoft está lá com headquarters também, a Tesla, né? Então, enfim, temos várias outras empresas dentro do Vale do Silício, tá certo? Só uma curiosidade também, né, Rodrigo, destacar para o pessoal que, assim, a gente pensou bastante em colocar esse slide até para contextualizar geograficamente, né, como está posicionado o Vale,
não sei vocês, tá? Mas eu, antes de ir para o Vale do Silício, a minha ideia de Vale do Silício era uma região fechada. Imaginei que fosse um bairro, uma cidade X. Acho que obviamente a gente estuda muito, vê muito sobre o Vale, mas essa questão geográfica, na minha cabeça, não sei se alguém tiver tido, né, essa mesma visão diferente do que a gente está apresentando, como eu tive, quiser contribuir, falar também, fique à vontade. Mas eu realmente achei no início que não era uma divisão tão grande entre várias cidades, entre várias áreas diferentes, né? E isso foi dos primeiros choques que a gente teve lá também pro meu lado quando conheci o Vale. Show de bola. Não, isso é exatamente isso. A gente realmente pensa que é tudo juntinho, né? Um prédio do lado da outra das empresas, que tá todo mundo ali, mas a gente vê que na prática, em termos até de geográfico, é de 1 hora a 1h30, né? A distância entre São Francisco até uma região aqui de Palo Alto, mais ou menos. Então, é distante, né? E é bem legal divulgar isso. Então, para avançar aqui na nossa apresentação, a gente preparou aqui a questão das universidades, né? Nós estivemos presentes na Universidade de Stanford e na Universidade de Berkeley. E vamos contextualizar um pouquinho o que são essas universidades pro Vale em si, né? Começando com Stanford, ela é uma universidade que surgiu dela diversas e diversas startups e empresas que hoje são importantíssimas no mundo. Né? Então, HP, Cisco, enfim, tem várias aí, não vou lembrar todas de cabeça, mas milhares de empresas que hoje são muito importantes para a gente, que já estão no nosso dia a dia, surgiram lá. Então, ela tem essa característica de as pessoas que estudam lá, que buscam fazer a sua graduação ou pós-graduação lá, se conectar e usar da rede que ela propicia para alavancar startups. Então, ela é uma das principais faculdades no mundo hoje, universidades, que exportam startups, exportam os gênios da tecnologia que vão trazer modelos e ideias diferentes para as startups que a gente vê hoje. Né? Então, essa é o lado de Stanford. Stanford fica do lado do Facebook, ali, na mesma cidade, né? Coisa de 15 minutos de distância. Então, só para vocês até entenderem, né? As empresas que estão ali ao redor também se beneficiam muito da grade dos alunos que estão ali para recrutá-los já na fonte e trazer ali para dentro, né? E aqui, Rodrigão, é legal mencionar que até a metodologia de Design Thinking que a gente tem usado, metodologia ágil, né? Que está muito moderno, muito uso hoje pelas empresas, nasceu em Stanford, né? Então, isso também é legal de mencionar. Não, perfeito, é exatamente isso. Então a gente vê que o uso dessa criatividade é muito grande, né? Principalmente voltado a trazer startups, a trazer ideias saírem no papel e se tornarem realidade, né? E numa contraposição a isso, a gente tem a Universidade de Berkeley, que ela é uma universidade, é a mais famosa do mundo por ter o nível dos alunos ser muito alto. Então, para você entrar nela, é um nível muito alto acadêmico que você tem que provar, porque lá os estudos são muito alto nível, né? E o processo de application, né, Rodrigo? Desculpa te interromper, mas o processo de application é muito forte, né? Exato. A seleção, né, para você fazer parte dela é muito concorrida, né, e difícil de fazer parte, porque eles querem realmente os melhores alunos, principalmente no senso acadêmico, né, e de lá nós temos muitos pesquisadores, professores que se dedicam a pesquisas. Então é uma contraposição legal que a Stanford é uma faculdade que propicia a prática, né, essa voltagem de negócios como para realmente trazer ideias à tona, e Berkeley, ela tem a ideia de pesquisa, de dados, de trazer embasamento científico para testar as teses do Vale do Silício, né? Então é uma contraposição legal, a gente vê muito isso, inclusive no dia que a gente participou lá, a gente percebeu que os próprios professores incentivam, né, são muito data-driven, eles querem os dados para poder tomar decisões e fazem muitas pesquisas, e isso também beneficia o Vale, né? O Vale tem essas duas fontes de profissionais e de pesquisas para poder se utilizar. Então isso foi uma coisa bem bacana, tá? Pessoal, alguma outra coisa que vocês lembrem, que vocês queiram comentar aí sobre as universidades? Deixa eu até aproveitar. Acho que a rivalidade entre as duas universidades é gigante, né?
Tanto que em Berkeley nós entramos lá no estádio, porque a parte de futebol americano dos estudantes é muito forte, né? Aí nós entramos no estádio, já vem um cara perguntar se a gente era de Stanford, alguma coisa nesse sentido, e que ele estava, né, espiando o treino dos caras. Então a gente vê que a rivalidade entre as duas são muito forte. Outra coisa que eu acho legal trazer de Stanford é que ela foi criada para ser uma faculdade que juntaria as empresas, né, a necessidade das empresas com a qualidade de grandes estudantes, né? Isso a gente vai falar daqui a pouco, mas eu acho que tem essa questão na raiz da criação de Stanford, de que lá as pessoas, diferente de Berkeley, né, que é a ciência pelo saber, é a ciência para aplicação em algum negócio. Realmente eles sempre buscam criar alguma ideia, alguma empresa, alguma parte, algum processo que vai ser aplicado. Por isso que a gente vê lá em Stanford que tem, né, o Scrum, os métodos ágeis, o Design Thinking. Eles falam, cara, vamos aplicar de maneira fácil. E isso está muito presente em todos os professores lá também. Legal, show de bola. Valeu pelas contribuições, né? E pessoal, mais uma vez abrindo aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser contribuir, fiquem à vontade, tá bom? No próximo slide, já vamos passar aqui, a gente vai contar então um pouquinho dos insights, né, que a gente teve nesses dias que a gente ficou participando de cursos intensivos aí nessas duas universidades. Eu vou passar a bola aí pro Gustavo, para ele contar um pouquinho pra gente do ecossistema do Vale do Silício. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar, né, por isso que a gente colocou o tópico aí do ecossistema do Vale no início, é justamente essa composição que eles conseguiram fazer entre empresas, investidores e universidade, né? Então, é um tripé que foi formado que realmente consegue fomentar a inovação ali dentro do Vale do Silício. Existem alguns autores, para quem já teve contato com o tema Open Innovation ou no processo de inovação aberta, que já tentaram, né, falar um pouco de como esse processo tem que acontecer, ou quais os elementos que tem que se envolver entre no meio de intersecção aí para que o processo de inovação aconteça. E o Vale do Silício conseguiu justamente isso. E a gente coloca até um quarto componente, né? Eu falei empresas, investidores e universidades. E a gente também tem um quarto componente que é o governo, né? Que promove, obviamente, um ambiente sustentável para que a empresa cresça e consiga se desenvolver. Além dessa questão do ecossistema, né? A gente colocou aí a questão do crowdsourcing. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito ainda esse conceito de que eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia nova. Eu vou colocar essa ideia na gaveta, eu vou engavetar e não vou compartilhar essa ideia com muitas pessoas porque alguém pode roubar a minha ideia, né? E o que a gente percebeu lá no Vale, e até tendo as aulas, né, em Stanford e Berkeley, é que eles fomentam muito essa questão do crowdsourcing, né? Ou seja, você tem uma ideia, compartilhe essa ideia com outras pessoas e essas pessoas vão compor essa ideia para formar e implementar o seu projeto. Então, eu acho que o que ficou dessa questão do crowdsourcing uma ideia não vale nada, né? O que vale é a implementação da ideia. Quantas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já tive isso na minha vida pessoal, eu ver um aplicativo novo, um software novo, uma empresa nova sendo lançada, um business model novo, e você fala assim, puta, eu já tive essa ideia, né? Só que engavetei a ideia, ou acabei procrastinando, ou não tive tempo de executar, e o que eles criaram, né? Eles criaram justamente um modelo, um ecossistema que permite que alguém tenha uma ideia, né, apresente essa ideia para um fundo de venture capital, para um fundo de investidores que vão verificar ali a viabilidade de investimento, e a partir dali você tem todo um processo para fazer com que a empresa tenha sucesso, e caso ela não tenha sucesso, caso ela venha a não se concretizar, você tem esse ecossistema te suporta para você nascer de novo com uma nova ideia. Então esse processo, né, de inovação, ele é muito muito interessante. Paulo, se você quiser até contribuir um pouquinho, a gente vai entrar aí um pouco mais nesse tema de innovation process, mas fica à vontade também para contribuir. Eu acho e essa questão que você falou do tripé, né? Eu até fui buscar mais. O tripé que o Gustavo falou seriam universidades, empresas e investidores, né? Pensando que as empresas querem atrair os seus clientes, e aí eu já
existem mais pés aí que a gente pode colocar. A gente pode colocar cliente, competidores. São vários atores que estão no Vale, né? Como empresa, você vê o governo pode ser um aliado ou não. As universidades podem ser aliadas ou não. Os clientes e os próprios competidores. No Vale existe um pouco existe bastante, na verdade, né? Desse contato entre todos. Até uma curiosidade que a gente vê que aconteceu foi uma união da Apple e Google, né? Grandes empresas inimigas em vários setores, né? Competidoras em vários setores, trazendo uma solução, né, de geolocalização nos Estados Unidos, agora com o problema do coronavírus, né? Então as empresas, né, os investidores, eles sempre eles têm essa característica de se mover muito entre eles, trazer muita informação. Por isso que é o Open Innovation, né? Quando a gente fala de Closed Innovation, a inovação fechada é quando você está só dentro da sua empresa, usando os seus ativos, os seus recursos para gerar inovação. Já o Open Innovation não, cara, eu não consigo gerar isso, mas tem tal empresa que consegue. Então, essas empresas trazem para si, e pode ser uma outra empresa, pode ser uma startup, pode ser alguma coisa que o governo tenha interesse, né? E é muito legal porque quando eu estava trabalhando na consultoria Frost & Sullivan, eu trabalhei dentro de um projeto do governo brasileiro para a Apex, que é um dos órgãos do governo que fomenta exportação e investimento, né? Eles buscam trazer investimento externo. E o pedido deles era exatamente isso, era buscar esse tripé. Onde que estão dentro do Brasil alguns hubs de inovação? Eles pediam alguns temas específicos, por exemplo, em telecomunicações, agropecuária, energia limpa, saúde. E para buscar esses hubs de inovação, eles queriam exatamente isso. Eu quero onde tem uma faculdade boa desse tema, onde tem empresas próximas, o capital eles queriam trazer, e principalmente clientes, né? Onde existe cliente para isso no Brasil. Então a gente tinha que buscar dentro desses temas onde tinham essas empresas e universidades. E se você for ver, a universidade serve para isso, né? Ela gera conhecimento. E uma empresa que está muito focada dentro do próprio negócio dela em rodar o que já está acontecendo, ela pode utilizar muito bem um recurso de uma faculdade. A gente vai ver mais para frente que uma das empresas que a gente visitou faz isso muito bem. E só mais um detalhe que eu queria trazer, dentro das aulas que a gente teve lá, tanto em Stanford quanto em Berkeley, quase todos os professores começavam falando do mundo VUCA, né? Aquele acrônimo em inglês para volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? O mundo que a gente vive hoje, tudo muito fluido, sem certezas. E como que você responde a um mundo que está mudando a todo momento? Como que você responde a coisas que podem mudar a qualquer instante, né? Estamos vivendo uma delas. E a resposta é: você precisa ser rápido, né? Você precisa agir rápido, você precisa gerar protótipos que falham rápido, para você, né, aprender com as falhas e ir crescendo. Então, é na colaboração entre todos esses agentes que essa rapidez se concretiza e que você tem mais elementos para trabalhar, não só o que tem dentro da sua empresa. E lá no Vale isso funciona muito bem. A gente vai dar vários exemplos aqui de empresas que exemplificam isso. Exatamente, Paulo. Não, obrigado aí pela contribuição. E agora a gente vai entrar num tema, né, que acho que puxa um pouco desse gancho em relação ao processo de inovação, e é o que a gente vem vivenciando hoje. Está todo mundo experimentando um pouco dessa questão do novo ouro, né, do século XXI, que são os dados, né?
Então, vou passar a bola aí para o Douglas para falar um pouquinho sobre esse tema em relação a essa parte de data-driven. Aqui é engraçado, porque, né, até linkando com o que vocês falaram nos tópicos anteriores, né, lá é muito a questão do mindset de crescimento, né, de você querer aprender, você se desenvolver, e a gente vê muito a questão aqui do data-driven, né, business model. A gente nota que grandes startups, ou as startups com grande potencial no Vale do Silício, estão seguindo esse conceito, né, o conceito de dados, como que eu extraio conhecimento, né, de um data lake, de um big data, para realmente trazer vantagem competitiva nos negócios, né? E obviamente a gente vê, por exemplo, no Facebook, qual que é o business model do Facebook, né? Hoje nós, né, que praticamente todos temos uma conta no Facebook, a gente faz os nossos check-ins, posta foto, né, comenta algo, então a gente abastece muito o Facebook, por exemplo, de dados, né? E ele, obviamente, robustece isso dentro dos seus algoritmos e ele começa a fazer negócio isso com os business através de merchandising, ou você pode divulgar a sua empresa, seu produto, tudo no Facebook, e essa é a maior fonte de receita do Facebook hoje, né? Só que a gente olha outras empresas, por exemplo, Google, Microsoft, a própria Apple, são empresas que conhecem, né, os nossos consumidores mais que qualquer empresa, né? Então, foi legal lá em Stanford que o professor comentou muito sobre qual que vai ser o futuro das nossas empresas tradicionais, né? Até ele deu um exemplo do Google que ele está pilotando uma startup de seguros, uma seguradora, né? Porque como que é a indústria tradicional de seguros, né? Você vai contratar um seguro para o seu carro, você vai preencher lá, responder 10, 15 perguntas e é uma avaliação muito padronizada, né? E aí você recebe um valor A, B ou C sobre o teu risco, né, em relação àquele seguro que você está contratando. No Google, nessa startup que eles estão pilotando, eles têm toda a informação sobre você. Você usa o Google Maps, então ele sabe a sua rotina, sabe onde você vai, onde você estaciona seu carro, né, em que bairro que mais você frequenta. Então ele tem a capacidade de gerar um negócio muito mais direcionado, um preço muito mais adequado para o seu cliente final, né? E hoje a gente acaba, né, trabalhando em uma padronização total. E isso gera perguntas para várias indústrias. Por exemplo, a indústria farmacêutica. Hoje quem usa lá o Apple Watch, né, tem informação do seu batimento cardíaco, quantas calorias você está perdendo, coisa nesse sentido. Então tem toda a informação sobre a sua saúde, né? Lá na frente, quem que vai entregar mais valor para o cliente? Vai ser uma empresa que detém os dados ou as nossas indústrias farmacêuticas tradicionais, uma Roche da vida, uma Novartis, coisas nesse sentido, né? A gente olha a própria indústria bancária, né? Muitas fintechs crescendo, e crescendo como? Com entendimento de dados, entendimento de produtos e serviços que hoje os grandes bancos não conseguem atender numa qualidade adequada, e eles conhecem esse cliente, conhecem no detalhe essa oportunidade de negócio e começam a rentabilizar. Então, a gente vê essa mudança e realmente, como o Gustavo comentou no início, o dado sendo muito importante para você basear o seu business model e drivar seu business model da melhor forma possível. Mais um ponto aí, Doug, tem aquele simbólico caso do Walmart, né, que começou a usar os dados para prever o que o consumidor vai utilizar, na ideia de targetizar certos produtos para ele, né? Eu vou mandar o produto certo para o Doug, que gosta de vinho, vou mandar para ele. Para o Gustavo, que gosta de livros, eu vou dar informações de livro para ele. E tem aquele caso emblemático que uma menina começou a receber carrinhos de bebê, né? Carrinho de bebê, fralda, e o pai dela falou, por que ela está recebendo isso, né? Alguns meses depois, a menina estava grávida. Pelo padrão de compra que ela estava fazendo, o Walmart já sabia, né? O algoritmo já preveu o que ia acontecer sem ela saber, sem o próprio pai, o pai saber. Então, não só dados para você usar agora, mas também dados para você usar no futuro, né? Fazer predições sobre o que vai acontecer com cada pessoa, né? Que tipo de pessoa ela é, como que ela vai se comportar, quais são os hábitos.
Exatamente, e coloca em risco todas as nossas indústrias muito tradicionais, indústria automotiva. Se você olha a Tesla, hoje ela trata o carro como um computador praticamente, né? Baseado em dados, baseado naquilo que realmente o consumidor precisa, porque entendeu o consumidor através dos dados, através dos seus hábitos, da forma que o cara encara a vida. Então, realmente, tem muito mais embasamento para lançamento de produtos, tudo, e acaba sendo competidores muito agressivos para a indústria tradicional, né? Exatamente. Até para complementar, não sei se você se recorda, a gente também teve um exemplo que foi colocado, acho que todo mundo já teve acesso em algum momento a isso. Hoje em dia, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, às vezes ele pede para você identificar se você está vendo placas ou frentes de ônibus ou um ponto de ônibus, e a gente às vezes acha, né, fica se perguntando, mas por que, né, que eu tenho que fazer isso? E aí lá, uma das professoras nossas da Gigi, né, falando sobre esse tema de Data Driven, ela falou, olha, o Google ele faz isso para treinar o algoritmo, né? Ele faz isso para que o algoritmo dele comece a cada vez mais saber, né? Ou seja, a gente está treinando para eles o algoritmo se aperfeiçoar para saber identificar por reconhecimento facial, por fotos, né? Os objetos. E hoje, se você pega o seu celular, por exemplo, Android ou o próprio iPhone, não sei, eu não tenho iPhone, eu tenho Android, mas você verifica que o Android ele já consegue compilar as fotos por região. Então, se eu fiz uma viagem para Londres no ano passado, ele mesmo já compila aquilo na pasta Londres, porque ele reconhece nas fotos do Big Ben ou da London Eye, ele já sabe que aquilo ali tem a ver com aquele espaço. Então, para vocês verem o avanço, né? Tudo isso para dizer que o avanço nesse sentido de data-driven, ele está realmente crescendo muito, e as empresas de software estão usando a gente, né, também como um mecanismo gratuito de fomentar. E quando a gente acha, né, acho que esse foi o tema, inclusive, desse tópico da professora em Berkeley, na verdade, não foi em Stanford. Ela comentou que o Google não é gratuito, né? A gente acha que o Google é gratuito, mas ele está cobrando, né, de alguma forma, fazendo esse investimento retornar. Não, show de bola, exatamente isso, né? Alguma forma a gente está pagando, né? Então, verdade, Gustavo. E o próximo item que a gente colocou aqui é relacionado, é mais uma curiosidade, talvez, né? Que a gente foi apresentado lá durante a nossa estadia lá em Berkeley, Stanford, sobre a Twitch. A Twitch hoje, ela é o maior portal de stream de games, né? Então, onde pessoas entram lá para mostrar o jogo delas, que elas estão jogando naquele exato minuto, para todo mundo assistir, né? E é uma plataforma que vem crescendo muito, muito, muito ao longo dos últimos anos, né? Hoje ele já é o 30º site mais acessado no mundo, à frente de muitos outros aí que a gente acha que é portal de conteúdo, que é visitado. Não, a Twitch, ela tem tido números incríveis, né, de acessos, e muito por conta dos esports, né? O que são os esports? São jogos eletrônicos de formato competitivo, né, que equipes vão brigar, enfim, batalhar entre si dentro do jogo. E isso é uma coisa que vem crescendo muito, né? Como hoje a gente tem aqui, principalmente, que time você torce de futebol, não sei o quê, os esportes vêm se tornando um segundo time, principalmente para a geração millennial, né, que muitas vezes tem um time preferido de games e nem tem um time de futebol, né, porque passam realmente a maior parte do seu tempo assistindo e apoiando uma rede enorme que são influenciadores, né? Todos os profissionais que estão dentro da Twitch são, no fundo, influenciadores, que as marcas se utilizam deles para falar de equipamentos, de produtos de lançamento, enfim. Então é mais uma curiosidade aí que para eles também está sendo muito importante, o mercado que está avançando cada vez mais e crescendo muito nos últimos anos, tá? E um próximo tema que a gente iria falar é a questão do Venture Capital, né? Como que pensam os investidores que estão à frente aí de negócios, principalmente lá no Vale do Silício. Você quer comentar um pouco disso, Douglas? Vou contar um pouquinho da experiência que nós vimos lá. Assim, a relação entre investidor e startup no Vale do Silício é extremamente aquecida, né? Então, isso ficou muito claro para a gente lá. Tivemos aula até com o dono de um Capital Venture lá, que foi muito legal. E o interessante que o cara comentou é assim, que dinheiro não é o problema, dinheiro é uma commodity lá. A questão dessa relação, ela ser balanceada, é a Capital Venture achar realmente um business
estruturado, uma startup estruturada e que tenha um grande potencial de retorno. E para o lado da startup, a startup também não está preocupada em apenas ter o financiamento, ter o aporte financeiro, mas ela está preocupada em ter um investidor que venha agregar valor para o negócio. Então, aqui tem um conceito muito interessante, né? Porque aqui no Brasil, quando a gente olha a startup, ela fica muito desesperada para qualquer investidor. E lá a gente vê que a startup também faz, obviamente, aquelas que têm maior potencial, ela faz uma seleção do seu investidor. E daí, na aula que nós tivemos, que eu achei bem interessante, o cara do Capital Venture, ele comentou que tem alguns itens que eles avaliam as startups para entender e até definir se eles vão investir ou não naquela startup. Então, primeiro de tudo, se essa startup vai atacar o mercado global, né? Então, se ela tem um escopo muito reduzido ou vai focar apenas em alguma ou outra região, já não é uma startup tão atraente para um fundo de investimento ir lá e colocar um valor considerado alto aí para essa startup. Então, esse é um ponto que eles avaliam muito. Outra questão, se o business model, se o modelo de negócio é disruptivo. Então, eles querem saber da startup, cara, como que você vai fazer dinheiro? Né? Como que as pessoas vão pagar pelo teu serviço? Né? E se o teu time, se vocês estão realmente capacitados para rodar esse business model, né? Então, lá eles têm muita preocupação também para avaliar o capital humano da startup quando o fundo ele vai definir o investimento ou não. E o outro tema, o último tema que eles questionam muito é a tecnologia que a sua startup está usando, ela é fácil ser copiada? Porque se ela é muito fácil ser copiada, né, acaba não sendo uma vantagem competitiva, na verdade é até um desafio para você se manter na frente no mercado. E um outro ponto que eu achei mega interessante foi quando eles comentaram da regra, né, do 9 vezes, né, 9 vezes o retorno daquilo que eu invisto, naquele valor que eu invisto na startup. E basicamente o conceito dessa regra 9 vezes é o seguinte: estatisticamente, 1/3 das startups, elas não têm sucesso. Esse é um primeiro ponto, então realmente não traz retorno. O outro 1/3, ela não traz o retorno esperado, fica muito abaixo do retorno esperado. Então, esse último 1/3, ele tem que pagar a conta dos 2/3 que não deram certo. Então, sempre eles buscam startups que tenham potencial de dar, no mínimo, 9 vezes aquilo que eles estão investindo na startup. Então, essa conta aqui eu achei muito interessante. E, por fim, outra coisa que eu achei também que me chamou a atenção é o seguinte: as startups lá, né, as que têm bastante potencial, elas recebem investimentos muito altos. E elas começam a se tornar bem agressivas no mercado de talentos. Então, né, normalmente, as startups acabam trazendo, né, roubando, entre aspas, talentos de grandes empresas para trabalhar naquela startup que é um potencial ainda, porque já oferece 2, 3 vezes o salário do cara. Então, é interessante que as empresas também começam a se preocupar com as startups na questão de gestão de talentos. Como que as empresas conseguem manter as pessoas com essas startups que têm recebido investimento alto desses fundos e têm se tornado bem agressiva no mercado, né? Legal, Douglas. Não, show de bola. Tem uma coisa também que, durante a apresentação do Software Night Venture Capital lá, que me chamou muita atenção, é que assim, a gente normalmente pensa no Vale do Silício como um polo de tecnologia, né? Então a gente, normalmente o que dá certo nas startups são a tecnologia. Mas não, na cabeça do Venture Capital, tecnologia é uma commodity. Até como o Douglas falou, ela pode ser copiada às vezes facilmente. Então, no Vale do Silício, tecnologia é commodity, é encontrada muito fácil. Então, o que justifica principalmente esses investimentos deles é o modelo de negócio. Então, o modelo de negócio ganha disparadamente de qualquer tecnologia, né? Claro, se uma coisa está alinhada com a outra, aí tende a ser o modelo de negócio inovador, mas normalmente está sempre superior o modelo de negócio do que a tecnologia em si está sendo empregada naquelas startups, tá? Isso foi uma coisa também que foi bem legal, que eles passaram lá e me marcou bastante. Com certeza. Deixa eu só pegar esse gancho também, Rodrigo, em relação a... Peraí, só um minutinho que a gente está recebendo um contato aqui. Tá, vamos lá. Só para aproveitar esse tema aí em relação a investimentos, cara, a gente tem no grupo aí o Bruno Rey, que é um cara que
já está envolvido, né, com alguns investimentos em relação a novos negócios. Ele tem hoje algumas empresas no portfólio que ele investe. Eu queria só perguntar, Bruno, a gente está falando aqui muito sobre esse mindset, né, de investimento em relação a retorno. Eu queria perguntar a forma que você tem aí para avaliar, né, as empresas quando você recebe propostas de investimento, de que forma você faz essa análise em relação a retorno, se enfim, é mais em relação ao negócio da empresa, ao business model ou ao retorno financeiro. Enfim, se você pudesse contribuir um pouquinho com a gente, não sei se você está nos ouvindo. Opa, sim, tô ouvindo sim. Bom, boa noite a todos primeiramente, né? Deixa eu colocar a câmera aqui, pronto, agora acho que foi aí, né? Boa noite a todos. Bom, então, respondendo um pouco da sua pergunta, a gente, na verdade, primeiro você tem que ter assim, qualquer empresa, seja ela já que não seja uma startup, ou uma empresa que é uma startup, ela precisa ter um business plan bem consolidado, né? Bem montado, né? É óbvio que o que vai acontecer do ponto zero da empresa ou do ponto que ela já está andando para break-even, etc. e tal, você não consegue, na verdade, ter a certeza de que aquela receita vai acontecer ou não vai acontecer. Mas, de alguma forma, você consegue meio que chegar mais próximo da realidade possível para saber se vale a pena ou não vale a pena, né? A gente teve uma iniciativa agora recente, a gente montou uma incubadora nossa mesmo, né? E o passo que a gente deu, porque assim, até então a gente tinha, a Aulus é a holding do grupo, né? É o carro-chefe, né? E a gente viu uma oportunidade, principalmente de segmento de tecnologia, de desenvolver outras coisas, principalmente com uma série de serviços aí que estão nascendo aí, como a gente, agora já bem consolidados, mas a gente viu a história do iFood, do próprio Uber, da 99 e tal, que são unicórnios, Gympass, etc e tal, que são unicórnios que a gente, assim, cresceram da noite pro dia e viraram empresa de 1 bi, né? Então, a gente sempre, os principais sócios da Aulus, né, a gente não foi, na verdade, empreendedor desde o início, né? Desde os 15 anos, 16 anos, primeiro, ninguém herdou a empresa do pai, e segundo, nós também nascemos como executivos, todos os que estão envolvidos, né? Nascemos como executivos. E aí nós nos tornamos empreendedores aí ao longo da jornada, né? Então, assim, até pra gente também, há um ano atrás, quando a gente foi falar, vamos fazer outro negócio, vamos abrir outra coisa, uma outra empresa de tecnologia para suprir alguma necessidade do mercado, etc e tal, nós mesmos, a gente quis aprender antes de se aventurar e querer fazer papel de investidor no mercado, né? Então, nós criamos uma incubadora própria, né? E aí nós mesmos decidimos iniciar 4 iniciativas, na verdade, né? São 4 startups hoje que a gente tem dentro dessa incubadora e são nossas, né? Então, a gente está meio que aprendendo o modelo com essas 4, né? Depois disso, a gente até abriu uma oportunidade, talvez, para jovens empreendedores que tenham boas ideias, que precisem de um investimento, um aporte, alguma coisa, e desde que seja um negócio bem consolidado, que a gente enxergue que tem um business plan bem real, etc., a gente poder colocar algum investimento, etc., né? Porque o pessoal fala muito de startup, tal, de sucesso, tal, não sei o quê, mas, assim, se a gente for parar para analisar, cara, assim, a gente não tem ideia do que tem de startup que quebra, né? Não chega nem a 2, 3 meses de vida aí, né? Às vezes o cara quebra no segundo mês aí, no primeiro mês, no terceiro mês, enfim. É muito bonito, né? Startup virou o assunto da moda, mas não é uma vida fácil, né? Assim, então, eu já visitei várias vezes o InovaBrau, o Cubo do Itaú, tal, tem uma série de iniciativas legais lá. Mas o grande desafio, na verdade, para você avaliar entrar num negócio desse ou não, é realmente ter um business plan bem consolidado e bem próximo da realidade, né? Tem coisa que você bate o olho, às vezes você fala, puta, é absurdo. Você fala pro cara, o cara quer que você faça um investimento, você fala assim para ele, pô, volta para dentro de casa e refaz tudo aí, porque o que você tá colocando não faz o mínimo sentido, né? Você tá viajando, né? Em português, claro, você tá viajando, né? E aí tem as variáveis, né, também. Por exemplo, eu entrei em setembro do ano passado como investidor numa empresa de mobilidade elétrica, né, que a gente importa da China
moto, scooter, elétrica, patinete, uma série de coisas, e a gente tinha um business plan todo preparado, né? E aí agora com a questão da pandemia, o dólar disparou, né? E a gente precisa trazer da China. Então, assim, o nosso negócio, a gente acabou indo bem nessa história porque a gente tinha trazido já 2 containers, então a gente está com estoque que dá para suprir pelo menos até julho aí a nossa demanda. Mas é uma variável que pintou no meio do caminho que a gente não esperava, né? Então, existem também essas situações que são coisas que vêm e você não está esperando, né? Com certeza. Não, Bruno, obrigado aí pela E é uma coisa que eu sempre costumo, uma outra coisa que eu costumo sempre dizer, quando você vai investir numa startup, tem muita gente que pensa em investir já querendo vender, né? Puta, eu vou dar um salto, eu vou... Cara, assim, minha dica é não faça isso, né? Eu posso até estar errado e pode ter gente que pensa diferente, mas eu acho assim, primeiro, você fazer um negócio, qualquer negócio que você for fazer, que você for entrar, você tem que entrar com amor. Se você não for tocar um negócio com amor, no começo, pelo menos, né? Aí depois tem que ser objetivo, tem que ser cirúrgico, né? Parecer uma proposta boa, uma oferta legal também, você tem que avaliar com carinho, porque às vezes você perde o time, né? Você pode vender a empresa por uma bala, e daqui 6 meses a empresa acontece uma situação como a que aconteceu da pandemia, etc e tal, ou vem outro cenário tal que atrapalha tudo e você acaba não conseguindo mais ter aquele valor que foi ofertado naquela época, então você perde o time. Então, assim, não aceita desaforo. E o amor, acho que você tem que ter no começo para fazer a empresa decolar. Depois que decolou, aí você tem que ser cirúrgico, cara. É cabeça realmente de empreendedor e falar assim, puta, vale a pena vender, vamos vender, cara. Não vale a pena vender, segura, vamos esperar mais um pouco, entendeu? Acho que Perfeito, por aí. Né? E aí, só obrigado, Bruno, pela contribuição mais uma vez. Acho que só reforçando aí que vida de venture capital não é fácil, né? De investidor não é fácil. Vamos lá, Rodrigo, você vai seguir aí com o nosso tópico. Acho que agora a gente vai entrar um pouco nessa questão, justamente, acho que o Douglas vai comentar um pouquinho aí sobre a questão do life cycle, que é o que a gente percebeu em relação a esse growth mindset, né? Em relação ao Vale. Aqui é um tema interessante, na verdade, um tema batido, já que a gente fala muito sobre o mindset de crescimento, né, no Brasil. Se tornou, pelo menos em grandes empresas, todo mundo tem falado que a gente precisa ter profissionais de mindset de crescimento, e lá em Stanford não foi diferente, o pessoal comentou muito sobre isso, né? E é interessante que esse tema ele foi aprofundado por uma mulher chamada Carol Dweck, que ela é professora de psicologia em Stanford, né? Que ela fez aquele estudo que existem 2 tipos de mindset, o mindset fixo, que é aquela pessoa que acredita que a inteligência é estática, né? Não tem tanta aptidão para aprendizagem, ignora feedback negativo, é aquele cara, né, que é um pouco mais travado em relação ao tema crescimento, aprendizado e assim por diante. E o mindset de crescimento, obviamente, é o oposto disso, é aquela pessoa que acredita que a inteligência ela pode ser desenvolvida, né? Que abraça desafios, é persistente e que, obviamente, utiliza feedbacks para o seu crescimento. E aí, quando a gente olha esse gráfico aqui, ele é bem interessante, porque ele vincula muito essa questão do mindset de crescimento, né? A gente olha ali a economia antiga, old economy, o que ele coloca, né? Que a nossa tradicional forma de educar, né, nossas pessoas, né? A gente estuda, trabalha, aplica aquilo que a gente estudou e chega no período para se aposentar, né? Então, esse modelo ele tem mudado muito. E tem mudado por quê? Hoje, quase 80%, né, da economia mundial ela vem passando por uma disrupção, né? Ela vem passando por uma grande transformação digital. E quando eu falo de transformação digital, às vezes até o output disso, a gente não sabe muito que funções e que skills você vai precisar ter para abraçar esse novo modelo de atuação, né? Então, nessa New Economy, o gráfico de baixo, o que ele mostra? Que a gente precisa começar a se capacitar de uma forma diferente, que a gente precisa entender a questão social, emocional, né, intelectual. Então a gente precisa se desenvolver de uma forma diferente, que a gente possa se adaptar de uma forma mais fácil e se reinventar quantas vezes forem necessárias, porque a gente tende ao que o life cycle aqui não nosso, mas sim das empresas, cada vez menores
e esse business model das empresas acabam mudando. E quando o business model muda, eu preciso de outras pessoas, eu preciso de outros skills para abordar aquele business model. Então, realmente, a gente vê uma mudança muito grande daquele processo tradicional, né, de aprender, aplicar e se aposentar, por um processo de constante aprendizado e aplicação, né, com um duration muito maior. Exatamente, justamente essa comparação entre as duas realidades, né, e o que a gente tem vivenciado hoje. Até puxando um gancho também e fazendo uma comparação com aquilo que a gente já vem conversando, né, a gente precisa destacar esse gráfico. Ele demonstra, na verdade, uma evolução, uma comparação, né, entre a dot-com bubble de 1999 e o que eles chamam de Big Tech Era, né, ou a era aí das grandes tecnologias. A gente falou muito sobre data-driven, sobre como as empresas de software estão se desenvolvendo, e esse gráfico ele justamente vem tentar trazer essa ideia do software is eating the world, né? Ou seja, o software está realmente dominando as grandes empresas globais. Esse gráfico ele mostra aí lá em 99 que dentre essas empresas, né, as cinco maiores empresas de tecnologia, a gente tinha já a Microsoft figurando, obviamente, por conta de toda a explosão que teve no final da década dos anos 90, né, a Cisco, que era uma empresa de tecnologia, mas ainda figurava a GE, que era uma indústria da parte de fabricação aí de equipamentos, também da parte de energia, enfim, e a Walmart como a parte de retail, né, como uma empresa de retail que veio aí também perdendo força ao longo dos anos e dando lugar, como a gente vê aí em 2019, às empresas de software, que é basicamente, né, a gente pode colocar aí, a gente tem a Microsoft, a Amazon, a Apple, a Alphabet, que hoje para quem não sabe, é o conglomerado, né? A Alphabet é o conglomerado do Google, né? Com todas as empresas que estão aí abaixo dela, e o Facebook, ou seja, são das cinco maiores empresas, das mais valiosas empresas de 2019, elas são empresas de software, né? Ou seja, a evolução é essa, o data-driven está aí, acho que não tem como a gente negar, e toda empresa, todo modelo de negócio tem que se reinventar pensando nesse novo formato, né? E agora a gente vai passar para a parte da apresentação, onde a gente vai justamente falar sobre as visitas, né, que nós realizamos nas empresas e os insights em relação à cultura, curiosidades, coisas que a gente vai trazer para vocês das visitas que nós realizamos. Então eu vou pedir, agora entra, acho que o Rodrigo, né, Rodrigo, falando um pouquinho da Amazon. Isso, legal. Acho que vai ser um processo colaborativo entre nós aqui, né, para a gente passar um pouquinho desse aprendizado. Algumas coisas que vale a gente reforçar aqui, que a gente visitou, né, lá em São Francisco, a divisão da AWS, né, que é uma divisão de data centers da Amazon, né, que ela iniciou principalmente quando a Amazon e-commerce já vinha crescendo, né, ao longo dos anos e precisou de muitos servidores para manter os próprios acessos do seu site. E como ela precisou já investir em muitos data centers para segurar o seu próprio site, ela começou a vender, né, partes desse data center que estavam ociosas para outras empresas, e hoje virou uma receita muito importante para a Amazon e é um dos maiores portais de cloud computing no mundo, que é a AWS hoje, né? E a gente obteve um pouco dessas informações da cultura, que é a mesma para vários segmentos de negócio da Amazon, né? Independente se é o e-commerce em si, marketplace ou a AWS. Algumas coisas que a gente percebeu que são importantes na cultura deles, eles têm 14 princípios de liderança que eles seguem todos os dias, né? E isso é difundido da empresa de forma muito clara e objetiva. Quem trabalha aqui tem que seguir esses princípios, né? Quais são, por exemplo, os princípios? Obsessão pelo cliente. Então, todo mundo que trabalha na Amazon tem que ser obcecado em trazer a melhor experiência para o cliente, seja desde como ele vai receber essa compra, como ele vai ser comunicado, como que ele vai acessar o site, todas as informações possíveis. Qualquer funcionário tem esse princípio que ele tem que trabalhar, né? Senso de dono, né? Então os profissionais lá têm que sentir que eles são donos do que eles estão fazendo e trazer o melhor resultado daquilo, desenvolver e recrutar os melhores profissionais, né? Eles têm essa meta, que inclusive é bem importante o processo de recrutamento, né? Eles são muito rigorosos, é um processo longo e demorado,
porque eles querem ter a certeza que o profissional não é só qualificado, mas que ele tem o perfil para se adaptar à cultura da Amazon. Isso é uma coisa importante. Eles não só contratam um profissional pelo potencial que ele tem, eles contratam garantindo que ele vai se adaptar à cultura da empresa. Né? E, inclusive, dentro desse processo de recrutamento, tem um profissional que eles chamaram de bar raiser, que normalmente não está associado à área de trabalho daquele pessoa que está sendo recrutada. Então, por exemplo, eu sou de tecnologia. O bar raiser que vai fazer uma entrevista, vai consultar, né, esse processo desde o começo, ele é de uma outra área, que ele vai tentar visualizar características no meu perfil que não são de tecnologia, para poder realmente entender se a gente está usufruindo o suficiente daquele profissional. Então, essa é uma dica bacana que a gente tem para levar aí como resultado, né, do processo de recrutamento deles. E também a parte do Six Pages. Né? Six Pages é um conceito interessante que eles têm, que os líderes na Amazon não gostam muito de utilizar PowerPoint, né, apresentações. Então isso é muito até liderado pelo Bezos, né, pelo Jeff Bezos, e eles usam de narrativas para poder contar projetos. Né? Então uma das formas que eles utilizam hoje é esses Six Pages, que são 6 páginas, limite, que os profissionais têm que contar uma história do projeto. Então, sou funcionário da Amazon, eu tenho uma ideia super legal para fazer de Cloud Computing. Eu tenho que montar essa história falando de como que vai ser isso no futuro, como que foram os passos até chegar lá, isso em formato de texto. E esse Six Pages vai ser avaliado por diversos outros líderes, apontando onde pode melhorar, onde não pode, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, até ser isso moldado num projeto bacana, e que poderá até ser escolhido para ser implantado. E essa pessoa vai liderar esse projeto dentro da empresa. Né? Mas, a princípio, o Six Pages ele é uma forma de apresentar projetos com uma narrativa, não simplesmente apresentar um PowerPoint, um modelo de negócio. Você tem que contar toda a história e tudo que você pensou naquele projeto para explicá-lo. Tá? Vou abrir aí para os colegas se eles quiserem complementar com mais algumas ideias e insights. Exato, Adriano. Só complementando, cara, principalmente em relação aos erros e processos de aprendizagem, né? Uma das coisas bacanas que a gente ouviu lá na apresentação foi aquele case do Farfone, né? Quando eles trouxeram que o Jeff Bezos, né, teve a ideia de lançar aí um mobile, né, um telefone, um celular, para tentar entrar nesse mercado, né, de mobile com Samsung, com Apple e outros do mercado. E o Farfone foi um fracasso total, né? Eles não conseguiram colocar o dispositivo no mercado. Na verdade, assim, as vendas foram... Quando conseguiram colocar, as vendas foram pífias. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar do Farfone, acho que poucos aqui devem ter ouvido falar. E qual foi a virada, né, da Amazon nesse sentido? Eu acho que muita gente aqui já deve ter ouvido falar da Alexa, né? A Alexa é o novo dispositivo aí da Amazon para a parte de assistente pessoal, né, de casa, residência e tudo mais. E a Alexa, ela veio justamente de uma tecnologia que foi criada para o Farfone, né? Então, quando foi criado o celular, eles colocaram uma tecnologia nele que, mesmo com um erro, né, mesmo não tendo dado certo, eles decidiram aproveitar, e aí tudo isso para reforçar a importância de uma empresa dar espaço para erros, né? Isso é uma coisa que a gente vem aqui no Brasil melhorando muito, né? Eu acho que tem muitas empresas que vêm tentando implementar isso com mais afinco, mas a gente tem muito empreendedor aqui no grupo também e líderes aí de outros segmentos de mercado, mas isso é uma das coisas que me tocou bastante, né? Você dá espaço para o erro e entender que ele faz parte do processo de aprendizagem e tentar extrair ao máximo desse erro para o negócio crescer. Se o Jeff Bezos não tivesse dado espaço para o Farfone ser lançado, a Alexa não seria hoje o sucesso que é, né? Então, eu acho que esse é a mensagem que fica em relação à Amazon para o meu lado. E lembrando também, né, que Rodrigo, acho que todo mundo hoje em dia conhece mais a Amazon por conta da Amazon Prime, né? Que veio aqui agora no Brasil com o modelo de streaming, né? Competindo agora com Netflix, com Disney, com outras empresas que a gente vai inclusive citar aí durante a apresentação. Mas aí para você ver inclusive como, né, o processo de inovação ocorre de uma forma tão célere, tão agressiva, né, que eles abordam diversas unidades de negócio, diversos modelos de negócio e sempre com muito sucesso, né? Legal. Inclusive a Twitch, que a gente falou agora um pouco antes, ela foi adquirida pela Amazon, né, alguns anos atrás, para fazer parte da área de games deles. Então,
Também mais um projeto diferente aí que tem dado certo e crescido muito, né? Bom, legal. Eu acho que desse assunto aqui, alguém tem mais algum comentário ou a gente pode passar para a próxima empresa? Do meu lado, podemos passar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Não, beleza. Só perguntar, se alguém tiver, não sei, alguém aqui tem a Alexa em casa? Já teve a oportunidade de comprar e testar? Ou ter contato com ela? Eu só tive contato com a Alexa lá no Silicon Valley, quando a gente estava, inclusive, no elevador, né? Que eles utilizam ela no elevador para você pedir uma música e ambientar no prédio e tudo mais. Mas não sei se alguém já teve contato, se já teve a oportunidade de comprar ou ver utilizando na vida real. Bom, a gente vai seguir aqui a apresentação. Se alguém tiver, pode abrir o microfone aí e falar à vontade. Senão a gente já pode dar sequência aí para a Netflix. Acho que não. Eu espero que não seja o mesmo caso do Fire Phone, né? Falando um pouquinho da Netflix, né, Gustavo, até você comentou da Amazon, que entrou nesse mercado, e é engraçado que a Netflix, né, que foi a empresa que transformou esse mercado, né, de streaming, tudo, hoje ela vê vários concorrentes disputando esse mercado que ela mesma criou, né, que são da Disney, HBO, a própria Amazon, né, aqui competindo diretamente junto com a Netflix. Mas o que é interessante, né, até antes de entrar no detalhe sobre a empresa, a cultura, essas coisas, é falar um pouquinho do espaço físico da Netflix, né? Vocês estão vendo aqui nas fotos que realmente foi a empresa, particularmente, que mais me chamou a atenção em relação até a beleza do seu espaço físico. Ela é criada num formato muito legal, onde ele sugere muito a interação entre os funcionários, espaços, né, específicos de compartilhamento de informação. Então, onde o funcionário anda na empresa, ele tem informação sobre algo da empresa, sobre o valor da ação, mercado, essas questões. Então, isso eu achei muito, muito interessante, né? A sala de reunião nesse formato oval aqui, onde todo mundo fica de frente um para o outro, né? Primeira vez que eu participei de uma reunião numa sala dessa. Então, realmente, essa questão do espaço físico me chamou bastante atenção, né? Além disso, falando um pouco aí da própria empresa, né, o que eles comentaram, nós conversamos com o diretor de desenvolvimento de produtos, né, que a Netflix ela tem focado muito, obviamente ela quer ser uma plataforma cada vez mais robusta de streaming, né, para vídeo on demand. E aí o que acontece? Praticamente todo mundo tem Netflix. A Netflix tem produzido muitos shows, muitos filmes de altíssima qualidade, né? Então, hoje ela não só transmite, mas como ela também foca muito na produção desses itens para oferecer na sua plataforma, né? E eles usam muito o tema Machine Learning para testar, para entender o mercado, entender o perfil do seu consumidor, para oferecer da melhor forma tudo que eles lançam de novo. Então, eles fazem também testes incansáveis antes de lançar qualquer coisa no mercado. Então, é uma empresa muito direcionada para o cliente, né? Muito centrada no cliente. E o que eu achei mais interessante foi muito a questão cultural dela, né? Ela encoraja muito os funcionários a tomar a decisão. Então, eles empoderam cada funcionário para realizar seu trabalho, tomar as decisões, né? Aquela questão de burocracia, de você ter que estar pegando aprovações. Então, isso eles tentaram eliminar ao máximo, né? Eles compartilham muita informação, como eu falei no início. Então, toda a parte do prédio você tem informação sobre a performance da empresa. Eles evitam criar qualquer regra para funcionário, para tornar o processo mais eficiente. Então, isso também achei muito legal. Eles deram um exemplo do processo de férias, né, que o funcionário quer tirar uma férias, ele avisa 2 dias antes, ele gerencia as férias dele e ele também fala quantos dias ele vai tirar de férias, porque lá eles focam no entregável, e não se o cara tá lá das 8 às 6 ou ele trabalhou X horas por mês. Então, eles focam muito no entregável. Se o cara conseguiu entregar aquilo em um tempo muito menor, ele pode tirar dias a mais de férias, né? Então, isso mostra uma integração entre funcionário e empresa muito grande, né? Outra questão que me chamou a atenção, feedback 360 graus, mas 360 graus mesmo. Então, você tem o CEO, o CFO recebendo feedback de analistas, né? E eles realmente utilizam isso para
para rever a atuação e melhorias dentro da empresa. Um outro tema que eu achei extremamente legal, interessante, os líderes, eles realizam, né, anualmente um teste, agora Another Job, para os seus funcionários. O que isso significa? Eles fazem um teste, né, então se todos os funcionários que reportam para ele recebessem uma oferta de outra empresa, né, quais deles eles iriam brigar para manter no Netflix e quais deles eles iriam liberar para outra empresa. Então aqui, por quê? Porque o foco é manter aquelas pessoas que tenham alta performance, né? Então a Netflix ele foca muito, muito, muito na performance das pessoas. Aqui, outra questão que eles reforçaram, não existe microgestão, então realmente o empoderamento é verdadeiro, então microgestão para eles é ineficiência, né? Então isso é muito diferente que a gente vê em muitas empresas brasileiras que tem uma microgestão extremamente forte, né? E a questão também do processo de seleção, né? Como a Amazon, o processo é extremamente robusto, também é um processo longo, mas para garantir que eles estão trazendo pessoas no nível da média para cima, né? Do nível do quadro de funcionário geral da Netflix. São esses comentários que eu lembro, que eu vi lá, não sei, Gustavo, Douglas, Paulo, Rodrigo, vocês lembram? Eu lembro que assim, né, é que nem o Bruno falou lá, é muito bonito falar de empreendedor, né, mas aí quando você é ou quando você quer investir numa startup, a vida é outra. E a gente também, né, sentado naquela sala oval maravilhosa, todo mundo bem vestido, e esse diretor, que era um brasileiro que recebeu a gente lá falando isso, não tem microgestão, não tem burocracia, e eu não acredito, eu achava difícil de acreditar, não, eu acho impossível. Como que você pode tomar uma decisão de uma coisa sem falar com o seu chefe e depois e sem registrar isso, né? Como que isso acontece? É verdade mesmo? Eu lembro que acabou a reunião, eu puxei ele de canto e falei, olha, você conhece o Brasil, né? Então me explica como que é de verdade. Me dá um exemplo. Ele falou, quando alguém decide, se você é um funcionário, se você tem uma ideia, decide alguma coisa, o máximo que você pode fazer é simplesmente alinhar com o seu chefe alguma coisa. No sentido de, eu tive uma ideia de um projeto novo, eu quero fazer um spin-off do produto que eu estou gerindo aqui e preciso de dinheiro para isso, eu preciso desenvolver. Não tem ele falou, não tem essa burocracia de vou conversar com o meu chefe para ele ganhar o chefe dele para a gente ganhar o board. É um pouco de, cara, o que você conseguir já faz, e é isso. Então, e aí a gente vê a grande mudança do negócio, que é de mindset. Então a gente tem mindset, não, mas e se eu fizer e der errado? E se eu fizer der errado, vai cair tudo em mim. Não, eu preciso dividir essa culpa com o meu gestor. Ou sei lá, eu estou inseguro de várias coisas. Lá o mindset é diferente, e é simplesmente um mindset. O jeito que ele explicou fez virar uma chave na minha cabeça que sim, você tem que deixar o erro acontecer, você tem que acreditar que seu funcionário é uma boa pessoa, e se ele quer fazer um projeto, ele tem que fazer. Se ele quer tirar as férias, ele tem que fazer. E para mim foi uma das grandes chaves que viraram para mim enquanto eu estava lá na Netflix. Não, com certeza, Paulo. O Marcos, né, que está acompanhando a gente também aí no chat, está comentando que está lendo um livro aí chamado Reinventando as Organizações, do autor chamado Frederic Laloux, que fala muito sobre isso, inclusive, sobre esse tema, né? Marcos, se estiver nos ouvindo, está com o microfone aberto, aí se quiser falar, fica à vontade também. Ele está configurando o microfone lá, pessoal. Vamos lá. Ele está com um problema no microfone dele, Rodrigo. Pode seguir, depois a gente volta aí com a contribuição. Vamos lá. E agora a gente vai entrar no tema, né, na empresa Plug and Play Tech Center, né? Como a gente comentou no início da apresentação, é uma aceleradora de startups, uma incubadora. E o Paulo vai falar um pouquinho sobre as impressões que ele teve lá, juntamente conosco, visitando a empresa.
Legal, pessoal. Só um último, eu adorei a visita na Netflix, tem uma coisa que eu preciso contar. A primeira coisa que você entra, né, dentro do prédio que a gente está da Netflix, e eu fiquei apaixonado quando ele fala, quando a empresa quer implementar uma cultura mesmo, ela precisa ser diferenciada, né? E quando você entra, essa última foto da esquerda aí, para baixo na esquerda, é um sofá com uma TV na frente. Então, assim, Netflix and Chill. Quando a empresa incorpora isso de verdade, muita coisa muda. E, de novo, é o mindset da empresa que muda isso, é o mindset dos gestores. Eu achei isso fantástico e para mim muda é muito representativo isso. Mas vamos lá de Plug and Play. Foi, acho que a visita que eu mais fiquei boca aberta, assim, tentando entender o que era aquilo e falando, cara, isso aqui é um microecossistema de tudo que é o Vale. Plug and Play é uma aceleradora de empresas. Ela tanto faz investimento em startups, quanto conecta empresas grandes com startups e também faz programas de aceleração. Para mim, definindo a Plug and Play em poucas palavras, é só falar algumas das empresas que ela já acelerou. Google, PayPal, Dropbox e Rappi. Então, pelos clientes dela, né, pelas startups, startups que ela já acelerou, você vê o grande potencial dela, né? Ela é um sponsor de dezenas, centenas, milhares de empresas. E essas 3 atuações dela são sempre dentro de um funil, né? Tanto no momento de investir nas startups, quanto no momento de conectar startups a empresas. Por exemplo, você é uma Coca-Cola, você é uma Adidas, e naquilo que a gente estava falando antes, até do Open Innovation, preciso de uma ideia fora da caixa, preciso pesquisar o que está quente aí no mercado. Essas grandes empresas podem se afiliar à Plug and Play e ter acesso às ideias. Então, olha que interessante, não necessariamente a empresa precisa vou criar a minha área de inovação, vou criar o meu cubo, né? Por exemplo, ela vai buscar ideia onde já está criando, onde já está nascendo muita ideia. E também faz esses programas de aceleração, né? O ambiente lá, nesse segundo ponto, é 100% criado para o crescimento. E como que é isso? Tem tela para todo lado? Seria a pergunta, né? O que tem lá que é tão criado para o desenvolvimento das empresas? É simplesmente aberto. Então, não são... você pode pensar nas mesas uma sala bem aberta, com mesas onde as pessoas se comunicam, onde quem está falando uma ideia ouve o outro, onde empresas grandes, por exemplo, o Banco do Brasil, tem várias empresas brasileiras também, mas é um ambiente que favorece a comunicação, e isso é uma coisa que eles prezam bastante, que também conversa com o que a gente falou no começo. Vou até te interromper, tem na foto que a gente está vendo aí, né, na parte central, o Rodrigo está passando o mouse, justamente esse ambiente onde você tem do lado esquerdo da baia uma empresa X, do lado direito da baia uma empresa Y, e eles ficam ouvindo as reuniões, as conversas uns dos outros, e às vezes saem joint ventures, saem ideias dali, né? Então esse ambiente de inovação, de partner, né, de você ter num único local várias empresas crescendo e nascendo, isso é muito bacana, é o que promove na Plug and Play esse ambiente de inovação e de criação. Exato. E aqui acho que é legal, Gustavo, comentar um pouco comparando com o mercado brasileiro, né? Porque o mercado brasileiro começou a investir muito nessa ideia de aceleração de startup, ou ter espaços para startup, como é o Habitat do Bradesco e o Cubo do Itaú, né? Mas aqui é importante entender que o mindset de atuação nesses 2 cenários são totalmente diferentes, né? O do Itaú e do Bradesco, sendo muito transparente, é muito voltado para a questão de marketing, né?
que realmente está atuando dessa forma, mas hoje o Bradesco e até o Itaú, eles usam muito pouco desse espaço para robustecer a sua operação. Né? O próprio Bradesco investiu nesses últimos anos, né, nesse período que criou o Habitat, investiu em 2 ou 3 startups, e tem mais de 200 startups alocadas lá. Né? Diferente da Plug, que a Plug, um tema que eu achei extremamente interessante lá, foi ele, não lembro o nome do cara que fez a apresentação, mas ele comentando que a Plug, ela também, obviamente, investe, e ela investe naquelas empresas, naquelas startups que grandes empresas mostraram interesse. Então, essa é a resposta que eles precisam para investir na startup. Por exemplo, se uma Coca-Cola, né, Philips ou grandes empresas mostraram interesse na startup X, então essa startup tem potencial, eu vou investir. Então, a Plug, ela tem muito mais esse mindset, obviamente, de fazer dinheiro com isso, e aqui no Brasil ainda nós estamos, né, ainda amadurecendo esse conceito. A Plug acabou de abrir um escritório aqui em São Paulo, né, faz alguns meses, né, para realmente começar a amadurecer esse conceito aqui no Brasil. Exato, Douglas. E até corroborando aí essa ideia, acho que o que mais me deixou impressionado também é essa questão das empresas, como o Paulo comentou, né? Você acelera, né, ou incuba uma empresa ali e você já tem um ecossistema, um ambiente com multinacionais que estão procurando esses projetos. Então, a startup, ela nasce e num primeiro contrato que ela fecha, ela já pode ser um unicórnio, dependendo do tamanho do negócio. Então, assim, é um ambiente que promove tanta inovação e o crescimento dessas startups que os clientes estão ali, estão dentro desse ambiente, né? Então, acho que é isso que me impressionou bastante também. E assim, quando eu penso, né, a falar o que é promover inovação, né, às vezes deixar isso mais palpável, um dos exemplos que eu lembro também é que fisicamente eles promoviam mais de dois meetings, né? Como é que eu posso traduzir? Seriam encontros entre empresas, mais de 2 por dia. Então, isso já acontecia normalmente na Plug and Play, mais de 2 encontros entre empresas, onde se você é um empreendedor e quer achar alguém, se você é uma empresa e quer ter uma nova ideia, mais de 2 por dia ao redor do mundo todo. E agora, eu tentei buscar esse dado e não consegui, mas imagina o quanto de reuniões eles estão tendo agora que o online virou um novo normal, né? Então, se você tinha 2 grandes reuniões por dia já físicas, agora eles devem estar fazendo 10, devem estar fazendo 20, ou já devem estar pensando um novo modo de conectar essas pessoas. Então, como que eles promovem a inovação? Na conexão entre todo esse ecossistema de empresas que eles têm embaixo deles. Show de bola, show de bola. Valeu pelos insights, pessoal. Vou passar aqui para o próximo tópico nosso, que é... para direcionar, Rodrigo, o pessoal em relação ao tempo, tá? A gente já está seguindo aí para a parte final da apresentação, até para vocês se organizarem aí também. A gente deve encerrar por volta das 8h50, 9 horas no máximo, tá? Já estamos indo para os últimos slides. E aí, trazendo um pouco dos insights aí em relação a SAP, né, a SAP, não sei se todo mundo sabe, né, a SAP é uma empresa alemã, né? Então, acho que todo mundo dispensa apresentações, acho que grande parte já ouviu falar da SAP em algum momento, principalmente o pessoal do mercado corporativo. É uma empresa que está hoje em 92%, né, das top 500 empresas avaliadas pela Fortune, que é uma revista americana aí que avalia as 500 maiores empresas do mundo, ou seja, ela está em 92% de alguma forma nessas empresas, com alguma tecnologia instalada, e é uma empresa estrangeira no Vale, ou seja, é uma empresa alemã que veio para o Vale do Silício para aprender com a cultura do Vale, para se abrir a essa cultura. Eu estou falando de uma empresa que foi fundada na década de 70, né, ou seja, tem quase 50 anos de história, é um elefante branco, vamos dizer assim, mas é uma empresa de tecnologia, ou seja, que precisa se reinventar a cada momento, e eles sabem disso, né? Então, o SAP fez esse movimento, né, de colocar uma unidade da empresa no Silicon Valley, justamente para fazer essa conexão com a cultura do Vale, com o ecossistema e principalmente com as universidades, né? E depois eu vou até pedir a contribuição do Douglas, que ele pegou esse mindset um pouco mais forte lá, em relação a essa conexão que eles fazem
dos projetos, né, que eles interagem com as universidades. Isso eu achei muito interessante, porque é como nossos estagiários aqui, o que eles fazem? A SAP, ela coloca alguns desafios, então projetos, desafios, ela recruta alunos de Stanford, de Berkeley, e aí esses alunos entregam esse projeto, né? E no final eles têm uma avaliação desses alunos que fizeram o projeto, e aqueles que apresentaram maior performance eles acabam contratando. Então, de novo, foco muito em pessoas, nas empresas, para tentar trazer o que tem de melhor em universidades que já estão no nível muito alto, né? E além disso, Gustavo, acho que é legal comentar, eu tive a oportunidade de visitar a sede da SAP na Alemanha, né? E visitando aqui no Vale do Silício, ficou muito claro, na Alemanha, aquele estilo mais formal, né? Muito, né? Indústria bem tradicional, e quando nós chegamos na sede em São Francisco, uma outra vibe, né? Muito mais aberto, mais simples, né? E com um foco muito mais em inovação. Então, isso eu achei bem interessante, essa comparação da sede na Alemanha com essa parte em São Francisco. Boa, Douglas. A gente até comentou um pouco, né, no briefing em relação a gente ter visto muitos colaboradores, muitos funcionários lá de outros países também, né? A gente viu muito indiano, viu, enfim, gente de todas as partes do mundo, e a gente percebe como esse ambiente do Vale também promove isso, né? Essa integração, essa questão multicultural, né? E isso é muito bacana. Da SAP, acho que foram os mindsets que a gente pegou, como o Douglas falou, vocês podem ver na foto, né? Aí abaixo, é realmente um ambiente muito bacana, muito diferenciado em relação ao ambiente de trabalho, é mais divertido, e acho que em relação à contribuição que você fez, deve ser muito diferente mesmo a estrutura alemã, que deve ser mais enrijecida, mais fria, né? Em relação ao tato com os colaboradores. Exatamente, foi exatamente o que eu percebi. Bacana. E a gente segue agora para o LinkedIn, trazendo alguns insights aí. Paulo, fique à vontade. Legal, pessoal. Pensando no LinkedIn, na visita que a gente fez, eu lembro muito da palavra colaboração. Foi o lugar onde o ambiente colaborativo, aí eu estou falando, né, diferente da Plug and Play entre empresas, eu estou falando intra-empresa, né, da própria empresa. Eles se ajudavam muito, o que também fomenta o mindset de inovação. Então, espaços abertos também, onde as pessoas conseguem se ouvir, tanto espaços abertos quanto cabines fechadas, né? Quando você entende, quando você quer focar, você quer fazer faz parte do processo de inovação nisso, né? Abrir sua cabeça, entender o que você quer, focar no seu problema e aí resolver ele. É para isso que funcionam essas cabines fechadas. Horários livres, eu lembro que foi até meio emblemático também, uma das histórias que quem nos recebeu contou. Ele teve uma reunião difícil, falou assim, olha, quer saber? Depois dessa reunião eu vou no andar tal, onde ele podia treinar, acho que era kickbox ou boxe. Então ele saiu de uma reunião difícil, descarregou toda aquela energia ruim e falou, pronto, agora eu tô pronto para pensar melhor. Minha cabeça saiu das coisas ruins. Então, são horários livres que você pode trabalhar, sair, usar uma infraestrutura ótima que tinha lá também, de academia, de diversão, de descompressamento, né? E também processos sempre ágeis, conversas rápidas, metodologias sempre colaborativas e em pequenos sprints. Uma das coisas que a gente colocou aí também é o processo de aquisição da Microsoft, que eu acho que foi bem interessante, e lendo um pouco mais sobre o caso, foi também uma forma da Microsoft, né? Alguns dizem que foi uma forma da Microsoft se tornar o Silicon Valley, né? Um dos fundadores do LinkedIn, o Reid Hoffman, ele tem essa cultura do Vale dentro do coração dele, e tem, enfim, né, obviamente ele tem investimento em várias das empresas que estão ali no Silicon Valley. E a gente pode perceber que o LinkedIn não teve umas grandes diferenças depois que foi adquirido pela Microsoft, mas esse fundador virou logo uma das pessoas principais do board da Microsoft. Então, até esses talentos as empresas conseguem adquirir
uma das outras para se transformar e trazer a inovação do Vale do Silício dentro delas. Então, alguns dizem que parte do motivo da aquisição da Microsoft do LinkedIn foi para trazer esse grande talento, esse grande nome de inovação na Microsoft, e foi um dos sucessos que a Microsoft teve. Exatamente, Mano. E até corroborando essa questão da aquisição, né? A gente ouviu muito disso lá. A gente falou, para quem participou do último N4B, da 7ª edição, a gente falou muito sobre M&A, né? A parte de Merger and Acquisitions. E esse processo de aquisição, ele não mudou, né? Como o Paulo comentou, não mudou a cultura do LinkedIn. A Microsoft é uma empresa mais tradicional, como a gente viu lá, nasceu, né, na época da dot-com bubble e veio carregando, obviamente, uma estrutura um pouco mais hierarquizada, e o LinkedIn é uma empresa mais horizontal, né? E a Microsoft não contaminou o LinkedIn com essa cultura. Então, ele permitiu que essa unidade de negócio, que essa empresa seguisse de uma forma muito mais autônoma. E a gente viu isso na estrutura lá quando a gente visitou. Então, é muito bacana a gente perceber como uma empresa consegue investir, adquirir um novo negócio e permitir que ele flua sem contaminar o negócio atual. Então, isso foi um dos insights muito bacanas em relação a isso. Show de bola. Vou passar então aqui para o próximo. Deixa eu só complementar rapidinho, Rodrigo, voltando um pouquinho nessa questão da Lynda, né? Para quem não sabe, a Lynda é uma empresa, uma das startups que foi criada também no Vale para a produção de cursos e treinamentos para capacitação profissional. O LinkedIn adquiriu a Lynda, se não me engano foi em 2018, depois eu confirmo, salvo engano, depois eu confirmo essa informação. Para quê? Para ser uma empresa que vai fornecer dentro dos pacotes do LinkedIn, capacitação e treinamento para headhunter, né, para pessoas que contratam e para pessoas que estão também buscando se capacitar em vários níveis técnicos e também sob o ponto de vista generalista, né, a parte de gestão. Então, você vê como a empresa pensa à frente. Hoje eles detêm, né, até uma informação importante, antes do Microsoft adquirir, o LinkedIn tinha uma abrangência muito limitada. Hoje o pacote Office está disseminado no mundo inteiro, né? Quem não tem o pacote Office instalado, seja no computador ou no celular. Então o LinkedIn, a Microsoft percebeu que adquirir o LinkedIn estrategicamente seria muito importante. Eles conseguiriam chegar, né, muito mais facilmente no cliente final. E aí a aquisição dessa nova empresa chamada Lynda vai permitir que eles façam esse processo de capacitação. Para quem tem LinkedIn, eles já estão começando a disponibilizar alguns cursos para quem é premium. Então é bem bacana esse formato também de inovação do Vale. Show de bola, show de bola. Passando então aqui para nossa, acredito que seja uma das últimas empresas que a gente visitou lá no Vale, né? Que é o PayPal. Uma empresa que realmente nasceu como uma startup do Vale do Silício e hoje é gigantesca aí no mundo todo, né, na área de transações financeiras. E os primeiros pontos que a gente percebeu, né, como muitas outras do Vale do Silício, mas a gente achou muito forte dentro do PayPal que as pessoas estão no centro de qualquer decisão, né? E isso foi um ponto muito, muito importante que a gente viu, né? As pessoas elas têm que estar dentro de tudo que todos os funcionários estão tratando com os consumidores, né? É legal até essa foto que a gente tem aqui, né? Isso é uma cadeira, né? Que a gente pode sentar a qualquer momento e ouvir uma conversa de um atendente de suporte com qualquer cliente no mundo todo. Então você pode em tempo real saber o que os atendentes estão falando para os clientes, como que está sendo o atendimento da empresa, você pode entender os problemas que esses usuários estão tendo. Então é uma coisa um pouco disruptiva que a gente percebeu lá e é interessante essa abordagem, né? Exato, desculpa te interromper, mas só para falar, né, essas cabines que vocês estão vendo aí, elas ficam num ambiente, não é um ambiente reservado dentro da empresa, é um ambiente para clientes acessarem. Então, quando eles trazem clientes para visitar o campus, né, para visitar a estrutura da empresa, você pode, como cliente, sentar aí, apertar um botão e ouvir, como o Rodrigo falou, o atendimento que está sendo feito nesse momento. Então, olha como eles confiam, né, no serviço de Service Desk, no serviço de suporte, sabendo que a qualquer momento a pessoa pode ter acesso a um atendimento que está sendo colocado. Então, como o Rodrigo falou, é o cliente, é a pessoa no centro de qualquer decisão. Exatamente. E a gente também... com base nisso, né, com as pessoas nas decisões, a importância das pessoas para a empresa, foi um dos poucos ambientes que a gente viu que a customização do espaço de trabalho
totalmente livre para cada pessoa fazer o que ela quer. Então a gente, passando pelas baias, passando pelo pessoal onde o pessoal trabalha, as mesas totalmente customizadas, cada um colocando um pouco da sua casa dentro do ambiente de trabalho. Então, se a pessoa gosta de filmes, tal, ela podia colocar algum boneco, algum quadro, alguma informação, uma almofada, customizar da forma com que ela quer, para ela se sentir confortável naquele ambiente. Isso foi uma das poucas que a gente viu. Normalmente, as outras empresas têm uma estrutura bonita, uma estrutura organizada, mas não permite tanto essa abordagem. No PayPal, não. Eles querem deixar o funcionário bem motivado e tranquilo para fazer qualquer adaptação no ambiente de trabalho dele, né? Isso é interessante porque vai contra o que muitas empresas estão fazendo, que é o conceito de hot desk. Você não tem o lugar certo para sentar, você não tem um lugar fixo, né? E no PayPal é totalmente o contrário. E um ponto legal, Rodrigão, de reforçar aqui, que essa questão da pessoa estar no centro de qualquer decisão, até essa estratégia, a PayPal acabou atuando dessa forma, porque o turnover estava muito alto. Eles estavam perdendo muitos funcionários para várias startups. Então, eles tiveram que criar um ambiente mais aberto, um ambiente diferenciado, né? ou criar outras vantagens para o funcionário, para que não permitisse um turnover tão alto, né? E eles realmente conseguiram baixar, né, o número de saída de talentos para o mercado. Show de bola. Não, perfeito, Douglas. E acho que assim, principal do PayPal é isso. Claro que como uma startup tem muitos outros pontos aí, né, que a gente gostou bastante, mas só destacar realmente esses itens, né? E, bom, eu vou avançar para o nosso próximo slide, que já vem um pouco do resumo, né, de tudo um pouco que a gente falou aqui e alguns dos principais aprendizados que a gente teve, né? Douglas, você estava falando, você quer avançar nesse ponto aqui também? Isso, eu posso comentar. Na verdade, a gente chama aí dos 10 mandamentos das visitas, né? Então, basicamente, pessoal, aqui nós vamos, no primeiro slide estão 5 aqui, mas passar itens que nós vimos, assim, que foi uniforme em várias empresas e que realmente acho que é importante todo mundo sair dessa reunião aqui, pelo menos entendendo esses 10 itens que realmente contribuem bastante. Então, o primeiro de todos, né, hoje a grande preocupação no Vale, nas startups, é a velocidade com que você consegue atender no mercado. Então, quando você vê a preocupação com pessoa capacitada, preocupação com performance, né, por trás de tudo isso é como que eu atendo o mercado na maior velocidade possível e não perder, né, o tão chamado time to market, né? Então, essa é uma grande preocupação da empresa. Uma outra questão, eles adequaram muito a forma de atuar, né? Então, praticamente todas as empresas que nós visitamos, eles retiraram todas aquelas atividades que não agregam valor, né? Evitam muito a microgestão, né? Porque microgestão é ineficiência. Então, eles realmente atacaram de uma forma muito uniforme nas empresas que nós olhamos. Uma outra questão que vocês puderam perceber, né, em todas as apresentações, uma confiança muito grande entre empresa e funcionário, né? Vários, né, diretores comentaram, cara, que isso é a base para ter um time vencedor, para ter um time engajado, competitivo no mercado, né? Uma outra questão também voltada a pessoas, forte preocupação com gestão de talentos, né? Então, os processos de seleções são robustos, a forma de manter os funcionários também diversas estratégias, como o Rodrigo comentou aí da PayPal, a própria Amazon, a gente vê que eles adotam, o LinkedIn, adotam estratégias de como eu faço com que esse funcionário esteja engajado e eu consiga mantê-lo o maior tempo possível, né? Porque o turnover entre as empresas são muito, né, um local pequeno com muitas empresas envolvidas, então o turnover, para você mudar de emprego é muito fácil, né? Você é um bom profissional, então as empresas têm uma forte preocupação com isso, né? A cultura, muito baseado na colaboração, no relacionamento, né, abertura entre todos os níveis. Então, a gente notou que realmente essa questão hierárquica, falar com o CEO, falar com o CFO, que hoje em muitas empresas brasileiras é um tabu gigante. Lá a gente vê que, cara, tá todo mundo lá para contribuir, para fazer acontecer. Então, essa parte hierárquica, ela não tem uma importância, né, no dia a dia. Só uma contribuição rapidinho ainda assim nesse ponto, Douglas, que é aquele negócio do mindset mesmo, né?
não está escrito na parede, não está escrito só no site, as pessoas vivem isso. E viver isso significa, desde a liderança, ter alguém que se mostra aberto para isso, né? Não dá para tirar o papel da liderança nessas empresas de falar assim, olha, sim, você pode errar, inclusive erra aí, vou te dar um negócio difícil para você errar, ou mostrar que isso que faz parte do mindset e é incentivado até. Exatamente. E aí você, obviamente, cria um ambiente muito confortável para a pessoa, né, atuar e dar o seu melhor para poder arriscar. Mas tem aquela questão, né, também que da Amazon reforçaram bastante. É importante, a gente permite errar, mas tem que aprender com o erro, né? Tem aquela questão também, o que a gente não pode é sempre errar da mesma forma. A gente pode errar, mas que sempre seja de formas diferentes e sempre aprendendo com os erros. Né, Douglas? É o erro inédito, né? Você pode errar, mas desde que seja inédito. Exatamente. Né, então, aqui para o último slide, né, a questão de os ambientes físicos, né? A gente viu realmente eles muito bem definidos, né? Espaço onde você, fácil para pensar fora da caixa, para ter integração entre os times. Então, isso eles pensaram muito nos ambientes, né, físicos das empresas. A otimização de recursos internos, né? Então, aqui até a questão de compartilhamento também de informações. Então, realmente, uma otimização de como eu uso melhor o meu recurso, como que eu mantenho ele, né, informado de todas as decisões e engajado, né, e de demais recursos, obviamente. O outro tema, e aqui os dois últimos, que foram muito reforçados nas universidades, né, dados, né, data-driven, né, business model focado nesse tema, estão, né, destruindo, não vou falar nem desconstruindo, estão destruindo os negócios tradicionais. Né? E, por fim, né, o que o Rodrigo mencionou lá no início, independente da tua tecnologia, independente da tua ideia, você precisa ter um business model muito bem definido, né, de como você vai captar valor financeiro do mercado, como que você vai se rentabilizar. É isso que realmente vai fazer a diferença, né, na sua startup, no seu negócio e assim por diante. Boa, Douglas. Não, obrigado aí pela contribuição com o resumo. Pessoal, a gente está chegando ao final aqui da nossa reunião, do Uniform Meeting. A gente espera que vocês tenham gostado e que a proposta do evento foi justamente trazer, como a gente colocou no início, insights, curiosidades, novidades em relação ao Vale. A gente sabe que existe uma distância, né, existe um gap muito grande entre a realidade do Vale e a realidade do mercado brasileiro, mas isso não significa que a gente não possa trazer insights para a nossa realidade como empreendedor ou dentro do universo do mercado corporativo de uma forma geral. Acho que sempre há espaço para crescimento, é necessário sempre dar o primeiro passo, né? Então, o que a gente quis trazer com esse tema, né, do Vale do Silício, justamente fomentar, né, e fazer com que vocês, quem não teve contato, quem nunca teve contato, entenda um pouquinho mais como funcionam essas grandes empresas que estão no nosso dia a dia, né, o tempo todo. Então, a gente espera que vocês tenham gostado da proposta do evento. Eu queria só abrir um espaço para a gente encerrar. Se alguém quiser fazer um comentário para falar o que achou do evento, se agregou, não queria que a tecnologia interrompesse e não permitisse que a gente tivesse esse momento de networking, de bate-papo. Então, fique à vontade, vou até pedir, está acompanhando com a gente aqui, a Jaqueline, que esteve conosco lá também no Silicon Valley, está acompanhando a gente o evento. Já que se quiser falar um pouquinho também, se você concorda com o que a gente colocou, qual a tua visão, se você gostou da experiência do Vale. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, assim, quero parabenizar, né, o trabalho de vocês. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Tá bem. Parabenizar o trabalho de vocês, o engajamento, né? Eu acho que é isso, a gente volta de uma viagem como essa, repleto, assim, entusiasmado demais, né? Eu me lembro que quando eu voltei, contei a história para o meu superintendente, ele falou, você veio de lá para trabalhar aqui, né? Então ele fez uma provocação e é isso mesmo, porque a gente vem com uma vontade de mudança tremenda. E a gente sabe que no Brasil as grandes instituições têm um gap gigante, como você falou, né, Gustavo, para transformar isso.
eu acho que essas empresas aí que vocês apresentaram, que a gente viu lá, além da mudança de mindset que a gente tem que ter, né? Acho que essa confiança que eles têm nas pessoas e a autonomia que eles dão a elas nas empresas é em função da contratação, e a contratação que a gente viu lá em todas as empresas que tinha que ter um fit com a cultura de cada empresa que a gente viu lá. A gente viu muito na Netflix falando que o contrato profissional ele tem que ter um fit cultural. Ele tem que ter um fit com a cultura da empresa. Isso no LinkedIn a gente ouviu, na Amazon, enfim, a gente ouviu na maioria das empresas. Então, eu acho que é um pouco antes entender a pessoa, né? E se a pessoa está adequada para atuar, e ali o processo de confiança e criação é, de fato, a liberdade que eles dão. E eu acho que aqui a gente é muito regrado, é muito hierarquizado, é muito institucionalizado, e tudo isso dificulta. Né? Eu trabalho em banco, então, assim, a gente tem muito para avançar, tem muito para se fazer, né? Eu acho que a gente está num começo, eu diria assim, né? A gente viu aí que a pandemia trouxe a tecnologia muito a favor da gente, mas a questão de home office, ela veio a fórceps para a gente, mas que funciona, né? Então, ou seja, tem que confiar no profissional que está ali, né? E então, assim, a gente vai quebrando alguns paradigmas, né? E eles são, obviamente, a maior referência para a gente, porque eles estão à frente nesse mindset aí de crescimento e de transformação. Parabéns, gente, é isso, assim, que eu vejo. Não sei se vocês concordam, mas é um pouco da minha contribuição aí para o evento. Perfeito, Jaque. Saudade de vocês, viu? Igualmente, Jaque, obrigado pela contribuição. Jaque trabalha no Santander, e é muito bacana a sua contribuição e os insights aí também para o evento. Vou dar espaço aqui para mais um convidado. A gente tem alguns convidados novos participando. Então, pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone, quem não puder abrir a câmera não tem problema. A gente sabe que às vezes não está com a chapinha em dia, não está com a maquiagem em dia, não tem problema, é home office, tá todo mundo acostumado. Mas fiquem à vontade aí se alguém mais quiser contribuir e falar o que achou, se a expectativa foi cumprida em relação ao que a gente propôs. Beleza, eu achei muito legal a visão que vocês trouxeram, e eu acho que ficaram duas coisas para mim. Primeiro, não basta você ter uma ideia boa, você construir um bom business plan, se você não tiver as pessoas qualificadas e cuidar dessas pessoas. Vocês comentaram bastante da questão de retenção, questão de turnover. Então, todos esses exemplos que vocês mostraram, acho que, salvo engano, da SAP, que me pareceu muito mais eles foram para o Vale do Silício no sentido de uma evangelização, eu entendi mais ou menos assim, como a Microsoft fez, mas todos os outros, eles fazem um ambiente disruptivo, eles têm a questão da microgestão, né, da microoperação dos funcionários, tem a questão da horizontalidade. Então, não basta a boa ideia, mas sim cuide do seu feudo, que senão ela não vai para frente. Acho que esse é um primeiro ponto que ficou. E aí, acho que até a contribuição da Jaque foi legal. Você comentou que ela trabalha no Santander, assim como a maioria de nós trabalhamos em empresas tidas como tradicionais. Aí ela comentou, né, que ela trouxe as ideias, ela veio cheia de ideia, veio toda emocionada com o que viu, chegou aí o gerente provocou, falou, pô, você trouxe tudo isso para trabalhar aqui agora. Cara, são mundos diferentes, vocês estavam em startups, vocês estavam em inovações, vocês estavam em ambiente que precisa desse tipo de ação. E trazer isso para empresas tradicionais, acho que não combina, é um choque de realidade muito grande, por isso que a gente fica pasmo quando a gente vê. E é um processo, acho que o tradicional vai morrer, aquele negócio de dados que vocês colocaram, acho que foi o nono item do penúltimo slide, o oitavo ou nono, se eu não me engano. Cara, isso é o que muda tudo. Eu trabalho com dados também, dado é o novo petróleo do mundo e é aí que as empresas vão se fazer. Então, o tradicional vai morrer em detrimento dos dados e das novas versões. Enfim, é isso, pessoal. Parabéns para vocês, gostei. Vou continuar acompanhando. Fiquei com inveja dessa viagem de vocês, quero fazer também. Legal, Fernando, obrigado. Muito bacana. Obrigado pela contribuição aí, pelos insights também.
Bom, pessoal, então finalizo aqui agradecendo ao Douglas, ao Paulo, ao Rodrigo aí pela parceria nesse evento, pelas contribuições também. E nossos dados, nossos contatos estão aí na tela para quem quiser nos acompanhar, também nos seguir aí no LinkedIn. Para quem Gustavo, tem interesse... só vou comentar aqui que a Alana, que trabalha comigo, me alertou. Alguém vai querer falar comigo e vai ligar para o Paulo, e alguém vai querer falar com o Paulo e vai ligar para mim. Então... E deixaram mais bonito na foto, é isso? É verdade, tá aí, olha só. Tá invertido ali, então só para o pessoal cuidar. Você acabou de virar VP da Croton, Douglas. Exatamente, só falta o salário agora. Não, bom, depois a gente inverte aí, o Rodrigo, depois você inverte aí só as imagens dos dois que tá trocado aí com os dados. A gente já faz o print novo aí da tela para o pessoal não ficar confuso. Bom, para quem conhece, enquanto o Rodrigo vai fazendo esse ajuste rápido aí, para quem gostou do projeto, a gente realmente quer trazer essa proposta do networking, do fomento de novas ideias. E quem tiver interesse em saber como se tornar membro do projeto e acompanhar todas as reuniões, a gente vai entrar em contato com vocês diretamente. A gente abriu um espaço nessa pandemia para que os convidados participem mais vezes, sem nenhum tipo de abordagem nossa até para se tornar membro. Então, tem convidados aqui que estão participando pela 3ª vez ou pela 4ª vez. A gente vai manter esse modelo até a gente definir aí esse formato de retomada também. Tá? Agradecer novamente a participação de todos e desejar uma boa semana aí, um bom final de semana para todo mundo. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Forte abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau.